Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer um quadro novo aqui no canal chamado Perguntas Insanas, Respostas Bíblicas. Então, às vezes eu recebo, pessoal, algumas perguntas assim que são meio estranhas, parece até que tem um duplo sentido, né? Até mesmo Jesus passava por isso, né? A Bíblia diz que às vezes os fariseus questionavam ele acerca de alguns assuntos, mas os questionamentos eram com o intuito de pegá-lo na lei, né? De colocá-lo em maus lençóis por causa da resposta. E às vezes nós recebemos algumas perguntas do mesmo modo, que são um tanto quanto estranhas, né? Como nós não podemos julgar a intenção da pergunta, e eu também não quero deixar vocês de forma nenhuma com vergonha de perguntar, tímidos, de forma nenhuma, então eu vou responder essas perguntas que são um tanto quanto estranhas. Por isso que o quadro chama-se Perguntas Insanas, Respostas Bíblicas. Mas antes de começar a responder vocês, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora e também ative o sininho das notificações para que você receba, né, as notificações dos próximos vídeos. Também vou pedir para você me seguir nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Lá nas minhas redes sociais a gente pode ter uma proximidade melhor, a gente se vê todo dia nos stories e a gente pode conversar pelo direct. Bom, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu recebo aqui no meu canal, algumas perguntas que sempre ficam no ar, né? Às vezes a gente não se dá nem o trabalho de responder as perguntas, mas hoje eu pensei assim, não, quer saber? Vou responder porque a pessoa realmente pode ter dúvida acerca desse assunto e a gente pode sanar muitas dúvidas respondendo a esses questionamentos que são um tanto quanto estranhos. Uma pergunta que eu trouxe aqui para vocês é: por que eu não posso me casar com a minha amante se Davi se casou com Betseba? Então, isso é uma coisa que acontece muito, gente. Por incrível que pareça, existem pessoas que usam a palavra de Deus, que utilizam da palavra de Deus para pecar, para justificar o seu pecado. Isso, por incrível que pareça, acontece. Então, quando as pessoas leem a história de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus recebia a adoração de Davi, Deus era amigo de Davi, né? E Davi era amigo de Deus, porém, Davi teve os seus erros, os seus pecados. Eu acho isso lindo na palavra de Deus. Deus, ele nunca esconde de nós os erros dos seus servos na palavra de Deus. Ele não escondeu isso. Está tudo ali escrito na palavra de Deus. Para quê? Para que eu e você possamos entender que aqueles homens usados por Deus no Velho Testamento e também no Novo Testamento eram pessoas comuns, como eu e você. Tinham as mesmas fraquezas, sujeitos às mesmas paixões que nós. E nem por isso deixaram de ser usados por Deus. Então Davi teve um grande pecado na vida dele, né? Na verdade, 2 pecados, que foram o homicídio que ele cometeu e o adultério que ele cometeu. A palavra do Senhor fala que ele se arrependeu amargamente, né? E também fala que ele teve consequências até o fim da sua vida por conta daquele pecado. Às vezes a gente comete um pecado, a gente se arrepende, Deus perdoa, mas nós não deixamos de colher aquilo que plantamos. Isso eu quero deixar para você bem claro, a vida é uma colheita. E antes de você se justificar o seu pecado através da história de Davi, eu gostaria que você se perguntasse se você está disposto a passar por todas as consequências que Davi passou na sua vida. Né? Ele teve a sua filha estuprada pelo seu próprio filho, né? Pelo próprio irmão dela. Ele teve a espada dentro da casa dele, sempre houve morte, houve guerra dentro da casa dele, entre os próprios filhos, por causa disso, entre ele e os filhos. Por conta disso, Deus falou que a espada nunca haveria de sair da casa dele. Então, Davi ele pagou um alto preço pelo pecado que ele cometeu, né? E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Fora que a história de Davi teve um final feliz, né? Mas isso não quer dizer que a sua história vai ter o mesmo final feliz. Porque, primeiramente, a gente não pode dizer que Davi pecou já programando o seu pecado, né? Justificando o seu pecado para Deus, usando a própria palavra de Deus, a lei de Moisés, para que o seu pecado fosse aceito por Deus. Não. Davi, ele sempre reconheceu o seu pecado, o pecado dele doía, né, no coração dele, ele tinha um verdadeiro arrependimento, né? A gente pode ver isso através dos Salmos. Mas, no final, Davi acabou se casando com Betseba e muita gente pergunta: por que eu não posso me casar com a minha amante
sendo que Davi se casou com Betseba? Então eu tenho uma resposta bíblica para te dar. Primeiramente, quero dizer para você que naquela época, né, existia a possibilidade de um homem se casar com várias mulheres. Isso era uma coisa aceita na sociedade naquela época. Então, existia a poligamia, né? O homem ele poderia se casar com várias mulheres ao mesmo tempo. Quando Davi ele se casou com Betseba, ele se arrependeu do pecado, porém Betseba já estava viúva. Muito bem, o marido de Betseba já tinha morrido, né? Ela, na verdade, depois que ele se arrependeu, Deus passou uma borracha no pecado de Davi e Betseba se encontrava viúva, ou seja, diante da lei, ela poderia se casar de novo. Então, a resposta bíblica que eu tenho para te dar a respeito disso é essa. Deus ele permitiu o casamento de Betseba com Davi porque ela se encontrava viúva. A partir daquele momento, os pecados deles foram jogados no mar do esquecimento. Deus perdoou a Davi, né, a maneira que ele se arrependeu. O filho deles, o primeiro filho deles morreu. Deus pesou a sua mão sobre eles. A gente conhece a história. Deus usou o profeta para o repreender. E ali ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou durante muitos dias, né? A sua alma ficou amargurada e ele se arrependeu daquele pecado que ele cometeu. Portanto, aquele pecado foi jogado no mar do esquecimento. O seu arrependimento, ele gera perdão. Aí, se você tem a sua esposa viva e se a pessoa que foi alvo do adultério, né, a amante no caso, tem o seu marido vivo, vocês continuam em adultério se vocês permanecerem juntos. Ou seja, não houve o arrependimento. Porque o arrependimento faz com que você mude de posição. O verdadeiro arrependimento, ele gera conversão. Se você estava indo para a direita, você se converte e começa a ir para a esquerda. Você muda o seu caminho. Então, Davi, ele só teve a liberdade de casar com Betseba, porque Betseba já era viúva, não era casada mais, ela era viúva, ela tinha o direito de se casar novamente. E o próprio Davi também tinha o direito de se casar com outras mulheres, porque na época era permitido a poligamia. Amém? Bom, a segunda pergunta que eu separei aqui para vocês é uma pergunta até normal, né, que me fizeram, porém eu vi algumas pessoas respondendo essa pergunta e eu fiquei chocada com as respostas, porque existe religioso para transformar tudo que está escrito na Bíblia, né? E aí, qual é a pergunta? Crente pode frequentar academia? Muita gente já me perguntou isso a respeito de academia e eu tenho a minha opinião formada, baseada na palavra de Deus e baseada nas minhas experiências também. Porém, esses dias eu vi uma pessoa respondendo a esse questionamento, se crente pode ir na academia, e a pessoa respondeu da seguinte forma, que se for uma indicação médica, a pessoa pode ir na academia, que não é pecado. Porém, se for só por vaidade, né, só para você melhorar o seu corpo, então isso se tornaria pecado. Gente, mais uma vez a gente entra naquela linha da vaidade, né? Tudo debaixo do sol é vaidade. A palavra do Senhor diz isso, e isso se prova a gente olhando para a própria vida dessas pessoas que julgam, por exemplo, alguém que vai na academia para poder emagrecer, tá certo? Para se sentir melhor, para se sentir mais bonito. O que acontece? A Bíblia diz o seguinte: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Deus está querendo dizer a respeito disso? Gente, isso depende de você. Se ir na academia é pecado ou não, vai depender da sua conduta dentro da academia. Vai depender do seu coração e da sua mente, dos seus olhos. Vai depender de como você se porta, não só física por fora, mas no seu interior, o seu coração. O que acontece com o seu coração quando você começa a frequentar a academia? Eu já vi pessoas que quando vão para a academia se afastam de Deus. Começam a pecar dentro da academia, começam a dar lugar para o inimigo. Eu já vi mulheres que eram gordinhas, emagreceram e se afastaram da igreja. Começaram a ficar sensuais, começaram a atrair os seus esposos. Então, nesse caso, é melhor que você fique gordinho. É melhor que você não frequente a academia. Eu já frequentei a academia aqui em Atibaia durante muito tempo. Hoje eu prefiro correr na rua, fazer exercícios em casa. Mas não porque é pecado, gente. Porque quando eu frequentei a academia aqui em Atibaia, eu nunca tive problema nenhum na minha academia. Nunca os meus olhos me corromperam,
nunca eu recebi cantada de alguém na academia, nunca eu fiquei mais fria na igreja, fria com o meu relacionamento com Deus. Não, a academia sempre me fez bem, né? Eu tenho grandes amigos, os meus professores, os donos das academias que eu já frequentei aqui em Atibaia, são pessoas que são amigos meus até hoje, são pessoas que são amigos do Alexandre. O Alexandre sempre foi me buscar na academia, nunca teve constrangimento nenhum. Então, para mim, nunca foi pecado. A academia nunca foi motivo de eu pecar. O fato de eu engordar ou emagrecer nunca foi motivo de eu pecar ou me esfriar na fé. Então, isso vai depender de você. Eu gostaria que vocês, antes de perguntar para alguém se algo é pecado ou não, vocês têm que perguntar isso para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele conhece vocês. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe da sua fraqueza. Se você tem uma fraqueza, você não vai brincar com aquela fraqueza, né? Eu, particularmente, não gosto daqueles homens bombados, assim, sabe? Eu acho feio aqueles homens fortes, muito fortes de academia. Eu acho isso feio, né? E isso não me chama atenção de forma alguma, tá? Então, pra mim, tranquilo, eu posso frequentar uma academia tranquilamente, que isso não vai me fazer pecar. Eu frequento uma academia tranquilamente. Eu tenho confiança nisso. Problema nenhum. Agora, existem mulheres que não podem ir na academia, que vai pecar pelo olhar. Existem homens que não podem frequentar a academia porque vai pecar pelo olhar. Vai começar a cobiçar as mulheres que estão ali fazendo ginástica. Então, se você tem essa fraqueza, se afaste dela. Corra dela. Se você tem essa fraqueza, você não deve ir para a academia. Porque a gente deve cortar o mal pela raiz. O pecado, ele começa na mente. Então, quando a Bíblia fala, se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar o seu olho e jogar fora e entrar no céu cego do que entrar no inferno com os 2 olhos, ele não está mandando você arrancar os seus olhos literalmente. A Bíblia não está falando no sentido literal. A Bíblia está falando que você deve cortar o mal pela raiz. Então, por exemplo, Facebook é pecado? Rede social é pecado? Instagram é pecado? Para algumas pessoas se torna pecado. Por quê? Porque é a fraqueza da pessoa. Tem pessoas que não conseguem ter rede social sem pecar, sem chamar alguém no direct e ter conversas pecaminosas, sem ficar cobiçando outras mulheres, né? Então, você tem que ver como você é. Então, para mim, Facebook não me faz pecar. O Instagram também não me faz pecar. Eu tenho Instagram tranquilamente. Quando alguém me chama no direct, se me chama com outras intenções, que isso já aconteceu, lógico, eu corto pela raiz. Eu falo, olha, tá bloqueado, passou do teu limite, que eu não te dei essa liberdade, bloqueio a pessoa, excluo a pessoa da minha lista de amigos. Entendeu? Então, mas se é a tua fraqueza, se você sabe que você vai acabar pecando, se você sabe, não fica brincando com o pecado, não fica testando a sua força, né? Se você não pode, corta, não tenha redes sociais, exclua seu Facebook, exclua seu Instagram, não tenha. Então tem pessoas que sabem que ali a pessoa vai ser tentado. Se você sabe que naquele ambiente, né, seja ele virtual, seja ele um ambiente físico, se você sabe que ali você vai ser tentado, então abra mão desse ambiente, seja ele até um ambiente de trabalho. Se o teu trabalho te faz pecar, é melhor você ficar desempregado do que você ir para o inferno com o seu trabalho, entendeu? Se a tua faculdade te faz pecar e você não consegue deixar de pecar na faculdade, abre mão dela. Joga fora, lança fora, sai da faculdade. Por quê? Ela te faz pecar, ela te afasta de Deus. O que é mais importante? O mais importante é você ir para o céu do que você ir para o inferno com todas essas coisas. Amém? E agora a última pergunta insana, que essa foi de matar, gente. Essa foi de matar. Essa eu olhei para ela e fiz assim, ó. Me perguntaram o seguinte, se o batismo com o Espírito Santo é tão importante assim, por que Jesus não falava em línguas estranhas? Na minha mente, assim, está muito claro que Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo são um só, não é verdade? Então, quando nós falamos em mistério com Deus, quando você fala em mistério, em línguas estranhas, a Bíblia diz que você fala com Deus. Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Espírito Santo. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. A Trindade é uma só. Eles são 3 manifestações de um único Deus. Por que Jesus teria que falar em mistério com Deus? Tá certo? Outra coisa que fica muito clara. A Bíblia é dividida em 3 momentos. O momento no Velho Testamento, onde quem comandava a fé era o Pai.
Jesus veio à Terra, ele comandava a fé, o Deus encarnado em carne. E ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei a vós o Espírito Santo. Haveria necessidade de Jesus subir para que o Espírito Santo viesse a descer na terra. Isso é óbvio. Tem uma parte da Bíblia que Jesus até fala, se eu não for, ele não pode vir. Então o ministério do Espírito Santo foi inaugurado após a ascensão de Jesus ao céu. É por isso que Jesus não podia falar em línguas estranhas. Não teria nexo ele fazer isso. O batismo com o Espírito Santo foi instituído na terra e na vida do homem a partir do momento que Jesus subiu ao céu. João Batista começou o ministério do batismo das águas. João Batista começou esse ministério. Então, quando João Batista começou a batizar nas águas, ele disse assim, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, antes disso, não havia o batismo com o Espírito Santo, não havia a manifestação dos dons de línguas estranhas. Essa manifestação só houve depois que Jesus subiu e ele disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí sim, no dia de Pentecoste, alguns dias depois que Jesus havia subido, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, foi aonde inaugurou-se o ministério do Espírito Santo. Então é por isso que Jesus não falava em língua estranha. É uma pergunta insana, mas que tem resposta bíblica para a sua alma. Não é por causa disso que você vai ficar sem resposta, amém? Então eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Então se você tem alguma pergunta insana, alguma pergunta que você não tem coragem de fazer para ninguém, porque você acha que é uma pergunta insana, pode deixá-las aqui no comentário que eu vou fazer de novo esse vídeo se tiver alguma pergunta insana que eu saiba responder. Lógico, gente, porque eu não sei tudo, né? Então eu vou procurar estudar na Bíblia para te dar a resposta bíblica para a sua pergunta insana, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal e me procurar no Instagram, Kelly Salles Oficial. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e fique firme, em nome de Jesus. Tchau!